Hoje nós vamos falar sobre a fuga para o Egito, depois do nascimento de Jesus. Eu quero convidar você a meditar comigo. Serão poucos minutos, mas eu sei que vai edificar a tua vida, ok? Diz assim o versículo de número 13 do capítulo 2 do livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando por seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existia. E aí o versículo de número 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já está morto os que procuravam a morte do menino. Amém? Paz do Senhor, Deus abençoe, Porto, Deus abençoe vocês. Gente, vamos meditar um pouquinho nesse texto. Meditar um pouquinho nesta palavra. O nascimento de Jesus, vocês sabem, todas as profecias que diziam sobre o seu nascimento. Vocês sabem de todos a ansiedade, o desejo de todos de verem a glória, né, de verem esse menino. É por isso que quando ele é apresentado, Zacarias fala: agora despede o seu servo em paz, Senhor, porque meus olhos têm visto, né? Mas qual é a observação? Interessante. Quando eu falo sobre isso aí, é muito importante lembrar sobre a promessa, né? O pessoal fala: tem gente que morreu sem ver a promessa. A promessa que se referia era Jesus, tá bom? Não mistura as coisas com promessa, não, porque tem gente que acha que promessa é isso que eu te digo aí, que é a promessa. Não, a promessa que eles aguardavam era ver Jesus. E nem todos puderam, sabe? Outros morreram e não puderam ver, ok? Mas o que eu quero estudar ou meditar com você nesta manhã é: Jesus foi apresentado no templo. Ele é levado para ser apresentado. Ele recebe aqueles presentes dos magos que vieram do Oriente e os levam presente. E quando Herodes é enganado, usar a expressão enganado, pelos magos que não voltaram pelo mesmo lugar, porque o Senhor deu ordem para eles não voltarem pelo mesmo lugar, porque Herodes, na verdade, queria fazer uma emboscada. Ele diz: olha, avisa onde está o menino para a gente ir adorar também. Graças a Deus que ele era ocupado, né? Não podia acompanhar os magos. E o Senhor, sabendo de tudo, dá ordem: não volte pelo mesmo lugar, volte por outro local. E isso acontece. Quando cai a ficha, não tinha acontecido ainda quando caiu a ficha de Herodes. O texto nós começamos no versículo 13 dizendo: e tendo se retirado, eis os magos se retirando de lá, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então vamos lá, gente. De quem estamos falando? Estamos falando do menino Jesus, do Filho de Deus, do enviado. Estamos falando daquele que era aguardado por todos os tempos. Então, primeiro eu quero falar um pouquinho sobre a sensibilidade de José. A sensibilidade de José.
Porque José consegue ouvir e entender que é o anjo do Senhor que está falando. E mesmo em sonho, não diz assim, uma revelação, apareceu o anjo como apareceu para Gideão e outros. Não, em sonho. A pergunta que fazemos é: qual tem sido a nossa sensibilidade à voz do Espírito Santo para discernir entre visão, revelação, sonhos, visões noturnas ou delírio de nossa mente, como diziam os antigos, sonho de barriga cheia? O quão sensíveis estamos à voz de Deus para conseguirmos entender os alertas dele quando ele nos avisa em sonho, em revelação, em visão? Porque imagina, por exemplo, se de repente José se desapercebe dessa visão. Foi só um sonho. Vou pedir confirmação. Querido, tem momento que não dá tempo. Ouve o que eu vou falar para você. Tem momento que você tem que ouvir a voz e fugir. Porque se você ficar naquela questão de será? Ei, querido, eu tenho uma mensagem que eu preguei esses dias, eu estava dando ensino no Maracá, e é a culpa de não conhecer a voz de Deus, a culpa de não conhecer a voz de Deus, de ficar ouvindo falsos pastores, falsos pregadores, falsos mestres, não é do falso mestre, é tua. Porque João 10 descreve: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele continua conversando, dizendo assim, Jesus diz assim, eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecida. Elas conhecem a minha voz e de maneira nenhuma seguirão a estranho. Então, meu amigo, se você está seguindo estranho é porque você não conhece a voz do pastor. Se você está fazendo esse sacrifício exagerado porque um homem está te mandando aí, é porque você não conhece, ou você não é ovelha de Cristo, ou não conhece a voz dele. Então, primeiro, aguce a sua sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Melhore a tua sensibilidade para entender quando o Senhor está falando contigo. Porque ele aparece para José uma vez e diz: pega o menino, pega a sua mãe e foge para o Egito. Então eu admiro a sensibilidade de José, alguém que o Senhor tinha hábito de falar em sonhos. Porque quando se fala de José, a gente só lembra daquele José lá do Egito, sabe? A gente só lembra daquele lá que literalmente tinha muitas visões. Mas esse José aqui também tinha visões, tinha sonho. O Senhor aparece a ele em sonho. E não foi a primeira vez. Porque quando ele quis se afastar de Maria, desconfiado de que Maria o tivesse traído, porque ela estava grávida e ele não havia tocado nela, foi em sonho também que o Senhor aparece, o anjo aparece e fala assim: não temas em tomar Maria por sua mulher, porque tá no metrô e ouvindo a palavra. Deus abençoe, Oswaldo. Tá com fone de ouvido, né? Ei, ele aparece em sonhos e fala assim: não temas em tomar Maria, porque o que nela está é obra do Espírito Santo. E ele ouve e obedece. Aí agora o anjo aparece e diz assim: pega o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes vai procurar ele para matar. Ele ouve e obedece. Quando estava lá, depois que Herodes morre, aparece de novo o anjo a José, o mesmo anjo, porque ele está dizendo assim: só quando eu aparecer você volta. Ei, olha, gente, quanto ensino. Viu? Tem gente que pega a mensagem de um e quer pegar o retorno da mensagem de outro. Foi por isso que aquele homem, profeta, homem de Deus, morreu. Lembra do profeta velho? O profeta velho que o Senhor apareceu para o profeta que foi lá, que foi enganado pelo profeta velho. O Senhor aparece para o profeta e diz: vai lá, chega no Roboão, profetiza contra o altar, faz tudo, ele faz tudo direitinho. O Senhor aparece para ele e diz assim: vai lá e profetiza. Ele vai lá. Quando é para voltar, a ordem é: não volte pelo mesmo caminho, não fale com ninguém, não come em casa nenhuma, não beba, não, bate e volta. Ele começa a voltar e alguém convida ele dizendo assim, o profeta velho: vamos voltar. Não, eu tenho ordem para não voltar. E aí ele diz: não, mas eu sou profeta como tu, e um anjo me apareceu e disse que é para você voltar e comer. E quando ele está comendo, a palavra vem dizendo: rebelde, você vai morrer porque desobedeceu a minha voz. Consegue entender o que está acontecendo, amados?
Tem gente ouvindo anjo acima da palavra de Deus. Mas há outros que não ouvem a orientação de Deus através de um anjo. É necessário pedirmos ao Senhor sensibilidade. Nós necessitamos de sensibilidade para não sermos enganados e principalmente para conseguirmos nos aperceber e cuidar quando por exemplo, um perigo está iminente e nós não conseguimos perceber. Agora, calma aí, tem muito ensino aqui mais. Aí ele está dizendo, e tendo existido, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Então veja bem, o Senhor fala com sonho sim, através de sonho sim. A Bíblia diz que o Senhor fala com o homem uma, duas vezes e ainda fala a terceira vez quando ele entra em profundo sono. Viu? Deus fala através de sonho. Viu? Flor Denise, Deus abençoe, paz. Deus fala através de sonho. Agora veja bem. Aí falou com José de sonho. José tinha sensibilidade. Viu? Não precisava falar. Deixa eu ver. Querido, eu vou repetir a frase que eu falei no começo. Nem sempre dá tempo de ficar buscando confirmação. Você tem que ser tão sensível à voz de Deus para não confundir quando ele falar. E quando ele falar, você simplesmente é um filho que obedece. Viu? Obedece. Agora, quando você não tem muita intimidade com a voz dele, você não sabe se é ele, aí sim. Agora, é interessante, sabe por quê, gente? Eu costumo dizer, quando o Senhor fala assim, eu vou te abençoar, meu cunhado Samuel, Deus abençoe, Pai do Senhor. Quando o Senhor fala, eu vou te abençoar, nós queremos na mesma hora, abraçamos e tal. Quando o Senhor fala, você vai abençoar alguém, aí a gente fala, não sei se é Deus não, vou pedir confirmação primeiro, né? Quando é para mim desprender, aí eu quero confirmação. Interessante isso, né? Então vamos lá, a sensibilidade de José. Ele ouve o Senhor, o anjo do Senhor através de sonho. Tanto quando era para ele não se afastar de Maria, e ele rapidinho muda o comportamento dele, recebe Maria. Quanto quando o anjo diz, foge com o menino, ele não, irmão. Agora, sabe que eu vou falar um negócio de meio? Irmãs, vocês estão aí, irmãs? Ouve aí, limpa o ouvidinho aqui, para ouvir o que eu vou falar. José tinha sensibilidade para ouvir o Senhor, a voz do Senhor através do anjo no sonho, se levantar e fugir. E Maria tinha submissão ao marido para não perguntar, por que nós temos que correr? Pelo amor de Deus, gente. Olha a dificuldade que essa geração nossa está sofrendo. Qual é a esposa aí? Que o marido levanta e fala assim, pega tudo e vamos fugir. E ela levanta e fala, tô indo. Qual é? Explica na nossa geração. Esse monte de gente querendo explicação de tudo, que não acredita na voz da autoridade do marido, não acredita na direção de Deus na vida do marido, e dá muito trabalho. Oi! Dá trabalho, minha irmã. Faz isso não, pelo amor de Deus. Quer ser abençoado? Tenha sensibilidade à voz de Deus e à voz do teu esposo. Ele levanta e diz, pega tudo, mulher, vambora. O que é? O que aconteceu? O anjo do Senhor apareceu para mim. Mas sabe por que Maria tinha sensibilidade? Porque ela é alguém que já tinha sido visitada pelo anjo e sabia que era verdade quando o anjo aparecia. Porque quando o anjo apareceu para ela, não apareceu para José. Mas José creu. E quando o anjo apareceu para José, não apareceu para ela, mas ela obedeceu e creu. Consegue entender, amados? E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Fala aí, irmão. Se você levantar hoje de manhã assim, chegar, se postar domingo, acordar e falar assim, amor, prepara as malas, o que é? Nós temos que sair urgente daqui. Porque o Senhor apareceu para mim num sonho. O anjo do Senhor falou para mim para sair. E aí, sua esposa vai? Ou vocês deixam o menino morrer na mão de Herodes? Que difícil, né, gente? Que difícil, né? Mas é uma verdade e eu preciso pensar sobre isso. É triste a verdade. José teve sensibilidade à voz de Deus através do anjo, no sonho. No sonho. Mas Maria teve sensibilidade à voz do esposo e não questionou. Levantou, pegou o menino e saiu atrás do seu esposo. Hoje, dia 15, está completando 2 anos que meu irmão Jairo foi para Portugal. Ele mora em Portugal. E hoje a esposa dele fez uma carta dolorida, sofrida. Por quê? Ela era diretora de escola. Diretora.
de escola estadual, funcionária pública. E ela fez uma carta pedindo a exoneração do seu cargo. E ela mostrou uma cópia dessa carta no grupo da família e eu disse: você fez a melhor coisa que você poderia fazer, foi acompanhar seu marido com alegria, porque sabe qual foi a pergunta que ela fez quando ele disse: vou embora para Portugal? Vamos embora para Portugal? Sabe o que ela falou? Você vai cuidar de mim lá, como cuida de mim aqui no Brasil? Ele falou: eu cuido de você enquanto viver. E ela falou: então estou contigo, meu marido. Ah, eu admiro essa mulher. Eu admiro. Qual é a sensibilidade que você está tendo à voz de Deus? Meu filho está trabalhando e entrou na minha live, olha. Ô gerente. Ei, qual é a sensibilidade que você está tendo na voz de Deus? E qual a obediência você está tendo à voz da cabeça da tua casa, do seu marido? Ou o reino aí é dividido? Cada um quer jogar num campo ou fazer gol em uma trave diferente. José ouve a voz de Deus, levanta, vambora. Mas Maria ouve a voz de José, levanta. Meu Deus do céu, aqui onde foi meu ensino também? Onde foi o culto de ensino nosso? Não ia, era perigoso eu levar esse ensino. Era perigoso eu levar esse ensino para o culto de ensino do Maracá. Mas deixa que semana que vem a gente conversa sobre isso. Ei, queridos, a sensibilidade. Eu estou num versículo, não consegui ir para o segundo versículo ainda. Viu? Olha, a Flor Denise colocou glória a Deus. Muito lindo. E isso, minha irmã, isso mostra que a irmã tem submissão à voz de Deus e à do seu esposo. Porque a maioria das mulheres estariam com raiva agora dessa frase, viu? Porque, gente, quem não tem sensibilidade nem aceita a correção. Aí, o anjo aparece em sonho, dá ordem para ele e fala: foge para o Egito. Aqui mais um problema grande aqui, gente. Pelo amor de Deus. Foge para o Egito. De quem estamos falando? De Jesus. Quem é Jesus? Filho de Deus. O prometido. Alguém pode acabar com a promessa? Não, a promessa nasceu. Mas aí, irmão, vamos conversar comigo. O anjo fala assim: pega o menino e foge. Calma aí, como é que é o assunto? Fugir? Qual é o problema? Herodes vai, nem está procurando ainda, mas ele vai procurar o menino para matar. Fala o que você fazia. Você tem coragem de falar o que você fazia? Eu falo o que eu faria. Quê? Tá querendo matar o meu filho? Quem é Herodes? Uau, manda o raio, acaba com Herodes. Mata Herodes. Porque nós não compreendemos os planos de Deus. Deus não mata Caim. Deus depende de gente ruim às vezes para continuar realizando a sua obra e a sua vontade. Porque nós queríamos resolver de vez, mas Deus não faz isso. Deus mantém, Deus segura. Ei, o Senhor fala: quem vai fugir agora é você, José. Vai proteger a promessa. Vai, você está entendendo aí? Vai para outro lugar. Ei, larga a mão de ser orgulhoso. Tem hora que é hora de fugir. Às vezes a gente fica morrendo no lugar, sofrendo. A ordem é: foge, escapa-te por tua vida. E a gente está dizendo como: assim não, Senhor, assim não. Pelo amor de Deus. Se Jesus teve que fugir, por que você vai continuar enfiando o peito em ponta de faca? Aleluia. Por que você vai continuar resistindo? Aguilhão, sabe? Aquela ponta de furar animal que resiste. Pelo amor de Deus. Tem momento que é hora de dar ré. Tem momento que é hora de acabar com essa guerra. Tem momento que é hora de abaixar a guarda, acabar com essa briga, com essa luta. Em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito Santo que diz: foge. Foge dessa situação. Foge dessa humilhação que está te matando por dentro, você está resistindo. Irmãos, eu trouxe um ensino esses tempos atrás. Na hora nona, eu trouxe um ensino sobre a semente. Lembra que foi lançado um foi jogado entre os pedregais, outro jogado na beira do caminho, outro jogado, mas diz assim, um foi jogado entre os espinhos e nasceu.
Mas quando os espinhos cresceram, sufocaram. Ouve aí, pelo amor de Deus. Deixa Deus falar contigo. Às vezes você vai resistir no espinho porque ele está pequeno. Só que esse espinho continua crescendo e vai te sufocar. Vai acabar com você. Vai destruir sua vida. Qual é a ordem? Foge. Muda este ambiente. Ô, gente, o meu pastor vice-presidente está na live aí. Eu acho que está aí. Pastor Samuel, você está aí ainda? Mas eu vou dizer um negócio que muitos pastores não gostam. Acho que meu pastor vice-presidente, ele estava no começo da live, ele chegou aí. Eu acho que ele deve estar por aí. É o pastor vice-presidente do nosso ministério, irmão do pastor presidente. Sabe o que acontece muitas vezes? Sabe por que muitas vezes está tendo um alto número de feminicídio? Crime passional? É porque às vezes a situação está perigosa. Aí a irmã chega no pastor e fala: pastor, eu apanhei do meu marido. Chega com o olho roxo, chega com hematomas. Pastor, meu marido é violento, ele está me batendo. Em vez do pastor falar, foge e denuncia, o pastor fala: não, irmão, vamos orar, vamos orar. Aqui não, meu filho, aqui não. Primeiro, denuncia esse bandido, denuncia esse mau elemento. Depois, ora e foge. Foge, pelo amor de Deus. Aprenda a ter fuga. Escapa-te por tua vida. É a ordem do anjo quando pegou na mão de Ló e da sua mulher e das suas filhas. Escapa por tua vida. Há momento que para você não morrer você tem que fugir, mas você prefere ficar: não, eu vou resistir à prova, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ei, mistura as coisas não. Há tempo de fugir e há tempo de voltar. No versículo 13 a ordem foge. No versículo 19 é volte. No 20 é volte. Consegue compreender isso? E aí nós vamos resistindo de peito aberto. Faz isso não. Vamos resistindo. Eu não saio. Eu vou resistir. Vai. Você já viu quando uma pessoa está morrendo numa igreja? Eu vou falar abertamente. Meu Deus, estou sem juízo nenhum. Você já viu quando uma pessoa está morrendo numa igreja? Ele chega na igreja e enquanto você é perseguido por outros, não tem problema. Agora, se você for perseguido por uma liderança, se um pastor não gostar do seu, irmão, aí você vai sofrer, viu? Aí a coisa vai ficar feia. Aí o que acontece? Em vez de ele pegar, não tá, irmão, procura sua liderança. Encontre uma outra igreja, de repente o mesmo ministério tem outra igreja e vai. Não, eu vou ter que passar a prova. Sabe o que acontece? Fica lá até morrer. Porque depois, o que acontece? A angústia entra no coração, a tristeza entra no coração, sai dali, se desvia, nunca mais quer saber de igreja, acha que a igreja não presta. Por quê? Porque tinha uma liderança que não tinha visão de Deus, se submeteu de forma cega e não soube quando era a hora de fugir. Deixa eu ler aqui um comentário. Isso mesmo, glória a Deus. Meu Deus, é muito importante, irmãos. É muito importante. Tem que aprender a hora de fugir. Porque o Filho de Deus, fez isso. Ah, foi José que fez. E Jesus? E Jesus? Quantas vezes queriam matar ele? Sabe o que Jesus fazia? Jesus fazia um milagre, as pessoas se aglomeravam no milagre e ele passava por baixo, ó. Jesus só não fugiu quando era hora de morrer. Nas outras vezes, ele dava um jeito. Quando ele viu, por exemplo, quando era para voltar para Betânia, sabe? Que já era a hora, ele falou: não, agora não tem jeito, agora não vou fugir, eu vou voltar. Mas há muitas pessoas que estão indo antes da hora. Por quê? Porque não sabe a hora de fugir e quer resistir na hora de sair. Entendeu? A hora de sair, querem resistir. Aí o anjo falou assim: pega e foge, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Herodes nem tinha procurado o menino ainda. Deus sabe o que vai acontecer amanhã, é por isso que ele quer te livrar hoje. Por que você acha que com tanta coisa para fazer você está parado nessa live aqui assistindo? Por que você acha que sem uma música, sem um show, sem nada, você parou para poder me ouvir?
É porque Deus está dando um recado para você. Aprenda a hora de mudar de direção. Aprenda a hora de sair e de voltar. Eclesiastes 3 diz que dá tempo de todas as coisas. Tem tempo de tudo. Tempo de você sair, tempo de entrar. Tempo de começar e tempo de parar. Versículo número 14 diz, nós estamos lendo Mateus 2. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Gente, de noite. Olha que coisa linda. Olha que obediência maravilhosa. Ele não esperou, sabe, amanhecer o dia para convencer Maria, não. E todo mundo que quer obedecer a Deus faz rápido. Lembra o que aconteceu com Abraão? Quando o anjo aparece, quando o Senhor aparece e diz assim, dá-me o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. O texto diz assim, então Abraão se levantou de manhã, de madrugada, abordou do seu jumento e foi. Quem quer fazer a vontade de Deus, obedece rápido, gente. Não fica naquela enrolação. Porque quanto mais tempo você demora para obedecer, mais certeza é que você não vai obedecer. Viu? Quanto mais tempo você demora para poder fazer, é mais certeza de que você não fará. Consegue entender isso, gente? Calma aí que eu vou desligar um fogo aqui. É certeza de que você não fará. Cozinhando ovo. Aí, ele fugiu. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito. Agora, veja bem, o versículo de número 16 diz assim, então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria pelos magos. Agora veja bem um negócio, irmãos. Antes que Herodes fizesse, o Senhor deu o livramento. Avisou, teve tempo de fuga. Quando ele foi procurar, já estavam bem longe. Consegue entender isso? Tenha sensibilidade à voz de Deus. Essa é a lição que você vai ter que pegar. Aí, vamos lá. O versículo de número 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já está morto os que procuravam a morte do menino. Vamos falar sobre isso? Já está morto o que procurava a morte do menino. Existe o tempo em que Deus resolve as coisas. Existe um tempo que Deus resolve as coisas. Eu às vezes tento esquecer de algumas coisas, mas eu acabo não conseguindo. Principalmente quando eu vou dar um ensino como esse que eu estou dando agora. Algumas pessoas não concordam com a minha forma de ver e falar, e eu não me preocupo. Entende? Eu sou um homem de 50 anos de idade. Automaticamente você já vai entender que eu não sou alguém que precisa de opinião de ninguém para ter as minhas convicções, né? O homem, depois de 28 anos, ele tem literalmente formada a sua... É muito difícil mudar algumas coisas, exceto que o Espírito Santo faça. E no meu caso, principalmente quando você tem convicção sobre a sua chamada perante Deus, você não precisa de opinião de ninguém. O que os outros acham diz respeito aos outros, entende? Mas por que aqui às vezes eu pego pesado sobre isso? Eu falei agora há pouco sobre feminicídio, sobre crime passional, sobre essas coisas. Eu tive uma experiência muito triste. Muito triste. E não foi uma membro da minha congregação, mas foi alguém que foi visitar a minha congregação. Algumas pessoas que estão aqui talvez já conheçam esse fato, mas eu vou contar para vocês. Olha, há alguns anos atrás, assim que eu assumi a igreja, 6 anos atrás, assim que eu assumi a igreja no Maracá, um dia nós estávamos numa congregação, num ponto de pregação, na garagem. Um dia chegou uma mulher para mim
chegou no culto, eu não conhecia, eram 2 mulheres. Chegou no culto e ficou esperando, terminou o culto. Falou, pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu falei, pois não. Pastor, é o seguinte, é que eu estou aqui no Maracá e eu estou fugido. Eu falei, o que está acontecendo, minha irmã? Ela falou, eu sou lá da Zona Sul, mas o meu marido, nós separamos, meu marido era muito violento e ele quer me matar. Então ele está me perseguindo, aí eu vim me esconder aqui no Maracá. Só que eu trabalho, acho que na Marilã, eu trabalho há muitos anos na Marilã e tal, e eu tô aqui. Eu falei, a irmã quer um conselho, mas a irmã vai ouvir o conselho? Não, pastor, eu preciso sim. Então tá bom, irmã. Eis o conselho. Foge. Não se esconde de um marido, de um homem, de um ex-marido, na mesma cidade. Em Maracá você não se esconde, você está na mesma cidade. Segundo ponto, você precisa fugir logo. Se ele é um homem que está dizendo que vai te matar, ele te mata. Homem tem coragem de cumprir. Se ele está irado, ele tem coragem de cumprir. E eu disse, foge, escapa. Mas ela falou para mim, eu trabalho há tanto tempo, eu tenho uma filha de 9 anos. Eu falei, você só precisa viver agora. Pega sua filha, irmãos, perante Deus. Foi exatamente isso aí. Pega sua filha e foge. Vá para muito longe, vai para casa de um parente longe. Some daqui de Marília. Abandone o emprego. Eu falei, abandone o emprego, faça qualquer coisa, mas fuja hoje, fuja quanto antes. Porque eu senti a gravidade da situação. Isso era um domingo. Passou segunda-feira, terça-feira à noite, essa mulher entrou no ônibus lá no Maracá. E o Maracá é um bairro do vizinho ao Padre Nóbrega. Então ela entrou no ônibus do Maracá, o ônibus saiu, passou por baixo de uma pontinha, né, um viaduto que tem, chegou no Padre Nóbrega, um Gol preto que era do ex-marido, atravessou na frente do ônibus, entrou, matou essa mulher dentro do ônibus. Ele saiu depois, pegou o carro, foi até um lugar e depois tirou a própria vida. Consegue entender? Consegue entender porque eu digo quando há um perigo eminente, tem que fugir? E quando há uma ameaça de vida, tem que fugir? Mas há muitas pessoas dizendo, não, eu vou resolver, eu dou um jeito, não, ele não vai ficar, eu vou mudar. Você vai mudar quem? Você virou Espírito Santo agora? Qual é o seu nome? Espírito Santo? Ou você é a casa de recuperação? Eu tenho uma ordem da parte de Deus para você. Cuidado. Sentiu que é perigo, fuja. Escapa-te por tua vida. Porque eu nunca vi uma medida cautelar, medida de proteção, salvar a vida de nenhuma mulher. Nunca vi, nunca vi. A maioria esmagadora das mulheres que estão morrendo já tem uma medida protetiva. Já tem. Nunca resolveu. Então, que Deus te abençoe. Eu não quero estender mais, porque já estamos aí há 40 minutos conversando. Mas eu queria trazer essa palavra para você. O próprio Filho de Deus, a ordem foi... Deus podia matar Herodes, mas não fez isso. Ele diz, escapa-te por tua vida, foge. Pega o menino, pega a mãe e vai embora. Viu? Mas que você possa ouvir essa palavra e colocar no teu coração. Seja obediente. Obediente à voz de Deus. Sensível para entender. Mesmo em sonho, quando ele falar. Que você possa acreditar. Entende? E que possa literalmente ser livre. Não, vou repetir pela terceira vez. Às vezes não dá tempo de ficar pedindo, sabe, opinião e tal. Não. Tem que só conhecer, saber que é a voz de Deus. E uma vez que foi Deus que falou, não tenha dúvida. Sai, vai e faça. Amém? Volte a pregar. Transformação em santidade, coisa que eleva o homem ao altar. Onde não ouço o que quero, mas preciso para me santificar. O evangelho sem ter cruz só emociona, jamais pode transformar. Evangelho sem ter cruz só emociona, jamais pode transformar.